Boa tarde para todos. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, lendo a partir do primeiro versículo. E vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, em pé, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê.
somente até aqui. Confiamos que o Senhor mesmo há de abençoar esta leitura pública da sua própria palavra. Amém. Quem é suficiente para estas coisas? Sublime, muito alto. Temos diante de nós, é claro, em linguagem simbólica, uma vista dos céus. Mais corretamente dizendo, no santuário. Temos como centro o trono, como lemos em capítulo 4, versículo 2, um trono posto, colocado propositadamente, afirmado, indicando um reino, um domínio estabelecido. A cena que começa em capítulo 4 e vai indo até o final de capítulo 5 é uma cena só. Na verdade, não havia necessidade de iniciar um novo capítulo, onde nós começamos a leitura hoje. Podia ter sido um capítulo só, pois a cena é uma só. A vista dada por João é a mesma. E notamos algo de serenidade. Ele é preso primeiramente pelo trono. No último estudo temos visto a porta aberta, os 24 anciãos e as suas coroas. Desejamos destacar o trono. Quando João, um homem idoso já 90 ou mais anos, está indicado pelo Senhor Jesus Cristo, a mesma voz que falava com ele em capítulo 1, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Ele vai, e quase podemos ler a expressão no seu rosto, extasiado, olhando, querendo entender, mas tomado com sublimidade diante dele. Ele vê o trono, vai diretamente para o trono, e observamos que ele vem saindo do trono, até que ele observa outras coisas ao seu redor. Mas depois ele volta para o trono, e ele vê que a mão daquele que se assenta sobre o trono está aberta, e tem um rolo na sua mão, um livro. Ele não descreve a pessoa que está sentado sobre o trono, mas ele pode descrever o resplendor daquela pessoa, a sua glória, semelhante daquilo que Deus mostrou para Moisés. Mostra-me a tua glória, disse Moisés. E a resposta foi: colocar-te-ei numa fenda da rocha, e eu farei toda a minha glória passar diante de ti, e verás as minhas costas. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Esta foi a maneira que Deus escolheu de mostrar a sua pessoa. Cheio de graça, cheio de verdade. Um Deus misericordioso, o Deus de toda a graça, o Deus de amor. E a prova do seu amor nós vemos ao pé da cruz. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus Cristo revelou o Pai quando Ele estava aqui neste mundo, de tal forma que em João capítulo 10 Ele podia dizer: eu e o Pai somos um. Ou em capítulo 14, quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Ninguém jamais pode ver Deus e viver. João, então, em visão, ele é elevado, subiu, ele está olhando extasiado. Ele pode descrever o resplendor daquele que está assentado sobre o trono. A aparência, capítulo 4 e versículo 3, semelhante à pedra jaspe e sardônico. É instrutivo observar que a ordem é reverso, pois no peitoral do sumo sacerdote
As pedras representando cada tribo de Israel estavam ali sobre o peitoral. Mas começa com sardônica, representando Rubem, o mais velho filho, o primogênito de Israel, o Jacó. E Benjamim, o último, jaspe. Mas aqui é reverso. Não é por acaso, pois Rubem subiu ao leito do seu pai e cometeu um grande e grave erro com Bila, concubina. Por isto, ele é comparado como água movediça, instável. Mas agora Rubem, pequeno, o último, nos propósitos de Deus, o último será primeiro e os primeiros últimos. Mas com respeito destas pedras, também podemos observar algo. Jaspe, cor de vermelho, brilhante. Aliás, sardônico, cor de vermelho, brilhante. E o jaspe como diamante, algo brilhante. É isso que atrai a atenção de João. Algo magnificente. E lembramos que Deus é fogo consumidor. Iniciando este capítulo 4 e 5 juntos, ele tem uma apreciação da aparência daquele que está sentado sobre o trono, alto e sublime. Mas ao redor do trono tem um arco celeste. Um arco celeste que parecia semelhante à esmeralda verde. Mas notamos que este arco celeste estava ao redor, pois o que nós vemos em nossos dias nesta terra é um arco apenas metade, um arco mesmo. Sem entrar em muitos detalhes, para poder enxergar o arco aqui nesta terra, é necessário ter o sol atrás de nós, pois a luz do sol bate na umidade no céu e reflete para nós. E nesta ação as cores são divididas. Branco se separa em 9 cores, 7 que podemos ver e 2 cores que não podemos ver com os nossos olhos. Corresponde com o fruto do Espírito Santo. Mas este arco está ao redor, pois Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. E observe então, de qualquer lado que podemos olhar para o trono e o resplendor daquele que está sentado sobre o trono, nós vamos ver o arco em volta. Fala-nos de fidelidade da parte de Deus, pois Deus colocou o seu arco no céu quando Noé saiu da arca e fez uma aliança, uma promessa estabelecida que não haveria de destruir o homem sobre a face da terra por dilúvio. E colocou o seu arco no céu, e que podemos ver hoje a firmeza das promessas de Deus, estabelecidas, confiáveis. Deus é imutável, não pode mudar. Por isso, quando olhamos para aquele trono, vemos algo firme e estabelecido. Ao redor do trono havia 24 tronos. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes diante do trono. Havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Estamos começando a sair. O trono, o arco ao redor, os 24 tronos, 24 anciãos, relâmpagos, trovões. Agora, nós notamos um vidro de mar, um mar de vidro, como cristal. Quando observamos aquele arco, notamos que é verde, esmeralda, falando-nos de vida. Com respeito do Senhor Jesus Cristo, João declarou: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tudo está ali.
Deus se manifestando pelo Filho. Seu caráter. O que podemos encontrar no Senhor, nós encontramos em Deus, assentado sobre o trono. Verde falando de vida ao nosso redor, tudo que é verde fala de vida. E ainda mais manifesta para nós as misericórdias de Deus, a sua graça, a sua bondade, o fato de que podemos ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E este mar de vidro faz-nos lembrar que a linguagem aqui é semelhante do templo de Salomão. Mas andamos um pouco mais para trás e chegamos no tabernáculo e vemos ali a pia de bronze. Aquele era usado para os sacerdotes se lavar, ou melhor, se purificar. Como também no templo que Salomão construiu, tinha um mar de água grande, muita água, galões, litros de água. E os sacerdotes usavam aquilo para se purificar, para poder servir no templo ou no tabernáculo. Mas aqui observe que este mar é de vidro, como de cristal, algo puro, mas é sólido. Isto indica para nós algo permanente e fala ainda mais de pureza estabelecida, pois não há mais necessidade de se purificar, pois todos que estão ali na presença de Deus, o que João está vendo, já foram purificados pelo sangue do Cordeiro. As suas vestes foram lavadas e podem estar ali na presença de Deus. Os tronos, um lugar de sentar, a obra terminada, serviço feito. A vista é serena, por enquanto. Podemos ver relâmpagos, podemos ouvir os trovões. Indica que uma tempestade está chegando, sim. Mas o reverso está aqui também, porque aqui na terra, o arco celeste se coloca no céu. Deus coloca o seu arco no céu depois da tempestade. Mas agora este arco está ao redor do trono de Deus antes da tempestade que começa em capítulo 6, quando o primeiro selo do livro está aberto. Mas por enquanto, tem calma, serenidade. Aquilo que prende a nossa atenção. Silêncio. Praticamente silêncio. Mas prende a nossa atenção de uma tal forma que nós também, através dos olhos de João, ficamos extasiados. Os 4 animais viventes. Não temos muitas informações na palavra de Deus para nos ajudar a entender, mas sabemos que estão lá, são criados e estão associados com a dispensação do juízo de Deus. A cena aqui é uma cena tranquila, mas uma cena de autoridade e também de juízo. E estes 4 animais viventes estão associados com o juízo de Deus, pois em capítulo 6 e versículo 1, quando João continuou olhando, ele ouviu um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: vem e vê. E isto ele ouviu quando o primeiro selo foi aberto. É necessário apenas continuar lendo em capítulo 6 para observar que todos os 4 animais, um por um, depois dos primeiros 4 selos foram abertos, diziam para João: vem e vê. Serviam a Deus, podiam ser ouvidas. Primeiro, rosto como de leão, majestade. O segundo, como um bezerro ou um boi, serviço. Perseverança em servir. O terceiro, como o rosto de homem, inteligência. E tem referências bíblicas para tudo isso também. E o quarto, como uma águia, veloz em ação.
João, então, agora está preso com o trono. Observe que ele começou com o trono, ele vem saindo. E agora ele volta para o trono. Ele observa uma mão estendida. E naquela mão, um rolo, um livro. Como havia naquele tempo, os escritos em Pérgamo ou em couro eram enrolados. Só que este livro foi escrito por dentro e por fora. E ainda mais tinha 7 selos. Quando pensamos naquilo que for escrito dentro e fora, nós podemos dizer que não pode ter nada para acrescentar. Se eu posso abrir aqui na minha Bíblia, a última página, nós podemos ver que tem uma página branca. Se eu posso abrir, eu quero mostrar. Na sua Bíblia, às vezes, já chegou antes da minha. Aqui, uma parte branca ainda. Quer dizer que pode ser acrescentada algo aí. Mas um livro escrito por dentro e por fora também não resta mais. Com isto, aprendemos que todos os propósitos de Deus já são determinados, estão escritos no seu livro e precisam ser realizados. Não podemos acrescentar e também Deus não quer acrescentar. Tudo já foi traçado e selado. 7 selos, já falando-nos a respeito de plenitude, algo completo em si. Eu ainda posso lembrar meu pai selando cartas com cera vermelha. Ele escolhia uma vela de cera vermelha e derretia aquilo quando ele escrevia a carta à mão e colocava a carta dentro do envelope e fechava, não usava cola. Mas bem onde era a emenda do V, ele derretia a vela vermelha lá e com a cera, enquanto estava ainda líquida, tirou a sua aliança, que tinha os seus iniciais, HA. E com aquilo, ele colocava os iniciais do seu nome na cera. Esperava até secar, podia tirar, colocar novamente no seu dedo e estava ali os seus iniciais. Autoridade. Somente a pessoa para quem ele endereçou aquela carta tinha o direito de abrir. Se a carta chegasse lá e aquela cera já foi quebrada, violada, então alguém se intrometeu. Aqui, 7 selos. Somente a pessoa correta podia abrir os selos. E naquele silêncio lá, talvez os trovões mais apagados agora, mas aquela serenidade, a calma antes da tempestade, e o arco celeste ao redor do trono de Deus, afirmando que as suas promessas estão estabelecidas e os que já estão lá dentro do santuário são seguros. Da mesma forma que todos que entraram na arca, 4 famílias, eu aprendi alguma coisa hoje. 4 famílias foram salvas. Interessante, a Bíblia é inesgotável, a gente sempre vai aprendendo. Então, eles estavam seguros lá, também no santuário. O que há de vir depois é para os que não estão lá dentro, seguros. E naquele silêncio, João agora está ouvindo uma grande voz, um anjo bradando. E ele disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, de quebrar os seus selos? Quem é digno? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E naquele silêncio, podemos ouvir João chorando, lágrimas descendo nos seus olhos.
Alguém tem dito, um livro como este, a revelação de Jesus Cristo, que lhe foi dado pelo Pai, e vai escrevendo estas coisas. Ninguém pode escrever tais coisas sem derramar lágrimas. Também é difícil estudar tal livro sem derramar lágrimas. João estava ali. Veja então este homem idoso, e se quiser contemplar algo que toca profundamente, observe um homem idoso, espiritual, um homem de Deus, um homem que podia ser descrito aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele está chorando muito, porque não houve ninguém encontrado para abrir aquele livro. João almejava o dia eterno, onde habita a justiça. Queria ver o Senhor Jesus Cristo dominando, reinando. João queria ver aqueles que rejeitaram o Senhor, que causaram a perseguição dos irmãos em justiça. Ele está chorando, até que ele é consolado novamente. Ele foi consolado pelo Senhor em capítulo 1, agora ele é consolado mais uma vez em capítulo 5, só que esta vez é um dos anciãos. Às vezes, se nós podemos entrar aqui e dizer, num outro sentido, o serviço hoje de um presbítero, um ancião, um homem maduro, capacitado com as qualidades de servir ao Senhor, parte deste serviço é consolar os abatidos e chegar e dizer, não chores. Só que estas palavras carregam peso, como Deus mesmo, quando Ele fala, não temas, Ele dá a razão, porque eu te remi. Aqui também não são palavras levianas, querendo encorajar tal pessoa, chegar perto e dizer, não chores. Mas a razão de não chorar está aqui. Ele disse, não precisa chorar. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Em Isaías 42, Deus traz o seu campeão. E ele disse, eis aqui o meu servo, referindo-se ao seu filho, o Senhor Jesus Cristo. E em tempo certo, João, o precursor do Senhor, que batizava, ele viu o Senhor como andava e podia dizer, eis, preste atenção, olha para este. Este é o Cordeiro da provisão de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora, estamos olhando para os céus, dentro do santuário, naquela serenidade e calma e silêncio. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e quebrar os seus 7 selos. De uma vez só, o seu choro parou. Agora ele podia ficar tranquilo. Então vamos observar o que vem em seguida. E esta pessoa vem, o leão da tribo de Judá. Preste atenção. Em Êxodo, aliás, Gênesis, capítulo 48, nós encontramos Jacó abençoando os seus filhos. Gênesis capítulo 49, e ele disse isto com respeito de Judá. Versículo 8, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da pressa subiste. Filho meu,
encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O legislador dentre seus pés, a sua descendência, e até que chegamos ao Messias. A palavra Siló está associada com o Messias, e Israel entendia isto. O leão da tribo de Judá. Jacó, então, o Israel, podia dizer isto a respeito de Judá. E veio. Quando Pedro pregou a sua primeira mensagem, ele disse a respeito do Senhor Jesus Cristo, em Atos capítulo 2, que aquele povo era responsável na sua morte, em crucificá-lo. Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2 e versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Às vezes nós lemos isto, mas não entendíamos. Eu pensei que o Cristo já veio. Achamos o Messias. Pedro ouviu quando André veio. Mas agora ele está dizendo, Deus o fez Senhor e Cristo, sim. Cumprimento disto em Gênesis 49 e versículo 10. Até que venha Siló. Por isto, então, o Senhor Jesus é descrito em Apocalipse 5 como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Em Isaías capítulo 11, o Senhor Jesus é descrito como a vara de Davi, um rebento. Mas aqui ele está descrito como raiz de Davi. Sim, ele é antes de Davi, na linhagem real. Ele tem as suas saídas desde a eternidade. E o Senhor Jesus é a raiz de Davi e também, com respeito da sua entrada neste mundo, ele é o rebento de Davi. Os dois. Ele vem antes e também depois. Por isso aqui, o Senhor Jesus está sendo descrito como aquele que é o cumprimento da profecia, o verdadeiro ungido de Deus, separado, e ainda mais na linhagem real, ele tem todas as qualidades e tem o direito de tomar o livro e abrir os seus selos. Versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Na minha versão, não tem em pé, mas devia ter. Numa outra versão, tem estas palavras que seguem o texto que devia ser. Um cordeiro em pé, indicando que ele vive, mas como havendo sido morto. Obviamente, ele traz as características, os sinais da sua morte. Traspassaram-me as mãos e os pés. E ele podia ver, esta é a mesma pessoa. O cordeiro, ele podia ouvir João Batista dizer, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias veio e João ficou com ele junto com André para a continuação daquele dia. Seu coração borbulhando de alegria. Achamos o Messias. E agora, mais uma vez, ele está vendo a mesma pessoa, mas agora com aquele corpo perfeito, levado para a glória, exaltado, glorificado pelo Pai. Ele está vendo o Cordeiro, em pé, como havendo sido morto. Simbólico, sim, de uma pessoa vitoriosa,
Mas preste atenção mais ainda. Ele descreve o que ele viu. Este tinha 7 chifres. Lembra que o número 7 fala-nos de algo completo em si, plenitude em si. E chifres falam-nos daquele que domina. E ainda mais 7 olhos. 7 olhos falam-nos daquele que observa, que está ciente em todo lugar. E ainda mais que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, em todo lugar. Sim, os atributos de Deus, ou para ajudar, as características de Deus, estão todos encontradas nesta pessoa. Deus, o Filho Eterno, está aqui, apresentado como um cordeiro vivo, em pé, como havendo sido morto. E traz os atributos de onipotência, tendo poder, 7 chifres, todo o poder, tendo onisciência, 7 olhos, ele está enxergando e conhecendo todas as coisas. 7 Espíritos enviados a toda a terra, onipresença em todo lugar ao mesmo tempo. Esta é a pessoa, o Filho, que quando aqui podia dizer, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que Ele manda. Levantamo-nos, vamos-nos. João 14, o último versículo. Agora todos estão sabendo que Ele ama o Pai, não somente de cumprir a vontade do Pai quando andou aqui neste mundo, mas mais ainda agora na eternidade, a vontade do Pai está ali na sua mão. Os seus propósitos traçados, e a mão está aberta. E João está observando os movimentos do Cordeiro. Ele veio. Se a igreja está representada nos 24 anciãos, talvez nós também vamos ter a boca aberta. Os movimentos do Cordeiro, os movimentos de deidade, somente Ele é digno. Ele vai se aproximando daquele trono. E tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Não podiam fazer outra coisa, precisam adorar. E começam a cantar. E começa aqui a quebra do silêncio. E vai aumentando. Começa mais com volume menos. E vai aumentando aos poucos. E outros vão se ajuntando. Dizendo, digno és de tomar o livro. E de abrir os seus selos. A dignidade do Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro, marcas do Calvário nas suas mãos, e Ele está ali com o rolo na sua mão, para reger na terra, para mostrar a fúria e a ira de Deus contra os rebeldes, ao mesmo tempo, dando oportunidade de ainda arrepender-se e crer. Não serão parte da igreja, mas em capítulo 7 nós encontramos tanto judeus como gentios sendo salvos e são encontrados debaixo do trono ou perante o trono, aguardando o dia da sua libertação. Mas ali, estes estão dizendo, foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus. O preço foi pago para Deus. A sua justiça exigia isto. Não deixe ninguém penetrar os seus pensamentos de que o preço foi pago para Satanás. Esta é uma mentira dele. O preço foi pago para Deus. A sua justiça exigia isto.
E a nossa dívida era para com Deus, não era para com Satanás. Era para com Deus, e o Senhor Jesus pagou em nosso favor. Nos compraste para Deus, remidos de toda tribo, língua, povo, nação. Todos estão ali. Qual vai ser a língua falada? Escutei um irmão dizer, vai ser escocês, porque ele era escocês. Seu Guilherme. Mas não sabemos qual vai ser a língua. Sabemos que vai ser a língua celestial. E todos vão cantar a mesma língua, harmoniosamente. Eu gostaria de ter ao meu lado naquele dia um dos homens indígenas do Amazonas. De toda a língua. Um índio do meu lado, que às vezes são rejeitados. Ouvi alguém dizer que não são homens, são animais. São pessoas como nós. Precisam ouvir o Evangelho. Enquanto há tempo. Para que juntos, sem distinção de raça, cor ou língua, podemos cantar a dignidade do Senhor. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Indignos somos. Não merecemos. O Senhor merece tudo. Mas João agora não está chorando mais. Ele está alegre, porque as oportunidades para compartilhar destas grandezas já passou. Agora todos que estão ali já fazem parte daquela alegria. E o cântico vai aumentando e aumentando. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Eles estavam ali mais perto, e ao redor vêm milhões de milhões, milhares de milhares. Que cena que faz a gente ficar de boca aberta. Com grande voz aumentam, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Parece que a linguagem não quer parar. Quer continuar. Mas ainda não parou. Precisa ter mais ainda. Versículo 13. E ouvi toda a criatura que está no céu, em cima, e na terra, e debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas em todo lugar está jubilosa, retumbando de alegria, para cantar a dignidade do Senhor. Às vezes aqui encaixa Filipenses 2. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles estavam dirigindo o seu louvor ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. A Ele sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Parece que não quer parar. Vai continuando, repetindo e aumentando, dilatando o louvor. Os céus estão retumbando jubilosamente por causa do Cordeiro. Central. Os propósitos de Deus são expressos ali. E quando o apóstolo Paulo está desvendando um grande mistério, ele podia dizer estas palavras. Efésios 1 e versículo 9. O mistério da vontade de Deus,
segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, Apocalipse 4 e 5, e as que estão na terra durante o milênio. O Senhor Jesus Cristo há de ser louvado e ninguém pode dizer o contrário. Ao completar a cena em capítulo 5, estes 4 animais, reservados para ser envolvidos com a justiça e o juízo de Deus, eles dizem: Amém. Nós concordamos plenamente com isto. Que assim seja. E os 24 anciãos, representando a igreja, prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. A vontade de Deus, com respeito do seu Filho, é que em tudo Ele tem o primeiro lugar, a primazia. Desde agora, que Ele tem